A gente fala agora sobre eleições. Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Brasmarket, a pedido da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, traz o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto e com chances reais de vencer as eleições no primeiro turno. O chefe do executivo aparece com 43,5% das intenções de voto contra 30,5% de Lula, uma diferença de 13 pontos percentuais na estimulada. Ciro Gomes aparece em terceiro com 7,6% e Simone Tebet com 4,6%. Os demais candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Já no levantamento espontâneo, Bolsonaro tem 40,2% das intenções de voto contra 28,4% de Lula. A pesquisa da Brasmarket foi realizada entre os dias 10 e 14 de setembro e foram ouvidas 2.400 pessoas de todo o Brasil. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Todas as entrevistas foram realizadas por telefone. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR 01527/2022. A pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quinta sobre a disputa pela presidência, também confirma a ascensão de Jair Bolsonaro. O chefe do executivo ultrapassou o Lula no Rio de Janeiro. Bolsonaro aparece com 40% das intenções de voto contra 36% do petista. Comparado com o levantamento realizado em julho, Lula liderava com 39% contra 34% do presidente. A pesquisa da Genial Quest ouviu 1.500 pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro e foi registrada no TSE sob o número BR 08389/2022. Mas com você, Zé, sua análise desses números. Olha, as pesquisas, elas são reais e são metodologias conhecidas. São usadas não só para eleição, mas também para mercado, para abrir empresa, para ampliar a empresa, lançamento de produtos e assim por diante. A pesquisa, ela mostra um quadro e uma tendência. Existem vários tipos de pesquisa. Pesquisa que todos fazem, todos os partidos políticos tenta captar ali o que quer o eleitor e adequar o discurso do candidato para se ter uma ideia. Então, todo mundo usa a pesquisa é real. A interpretação da pesquisa é que muda, de empresa para empresa. Eu não gosto de falar o nome instituto, porque não são institutos, coloca esse nome para dar ali um engraxado, um brilho a mais na reputação da empresa que faz essa pesquisa e cobra, e é caro, cobra por isso, de empresas. Todas as pesquisas mostram o quadro que vem de crescimento constante do presidente Jair Bolsonaro nessa disputa. E esta pesquisa mostra um quadro novo e real, porque há uma virada na sociedade, né? Mas eu diria que, apesar desta mesma pesquisa dizer que o presidente Jair Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, eu digo o seguinte: a eleição está aberta e a tendência é de segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição, um recomeçar. Daí é que eu digo que está aberto o processo e o presidente Jair Bolsonaro tem uma facilidade maior, é o indicado para ganhar, porque ele está na presidência, ele está no poder, com a caneta na mão, daí a sua facilidade. Portanto, normal, é mais um quadro de pesquisa. Diga, Schelp. Olha, o que surpreende nessa pesquisa da Brasmarket não é apenas o fato de que ela é diferente, né? Tem resultados muito diferentes das outras pesquisas, da maioria das pesquisas. Há até algumas pesquisas que indicam empate técnico, mas a maioria indica aí uma diferença em favor de Lula de 8, 6 pontos percentuais. Essa pesquisa não só apresenta Bolsonaro à frente de Lula, como com uma diferença de mais de 10 pontos, né? Uma diferença realmente muito grande. Aí eu fui estudar um pouco sobre a pesquisa Brasmarket, né? E descobri que ela está inativa há muitos anos, estava inativa há muitos anos, e aparentemente voltou a fazer pesquisa só agora, este ano, ou no início do ano, quando fez inclusive uma pesquisa de intenção de voto para presidente. E desde o começo, desde o início deste ano, já mostrava Bolsonaro à frente de Lula. Essa empresa de pesquisas não fez pesquisas, por exemplo, nas últimas eleições, então fica difícil verificar ali o índice de acerto, enfim, se é um instituto ou uma empresa que realmente tem ali metodologias de qualidade que permitam compará-la, de fato, com as outras pesquisas.
A única coisa que ela traz de igual em relação às outras pesquisas é o resultado da chamada terceira via, intenção de voto para Ciro, intenção de voto para Simone Tebet, confirmando então esse cenário aí de uma polarização entre Bolsonaro e Lula e possivelmente de um segundo turno. Lembrando também que no início do ano, quando uma dessas pesquisas da Brasmarket foi divulgada, o senador Flávio Bolsonaro disse que era a única pesquisa em que o grupo político do presidente acreditava, naquele momento. Quanto à Genial Quest, ela revela a tendência que as outras pesquisas, em sua maioria, também mostram, né? Uma diminuição da distância entre Lula e Bolsonaro, uma consolidação do cenário de possibilidade de haver realmente um segundo turno, e essa diminuição, enfim, da distância, mostrando que num segundo turno, como disse o Zé Maria, que é uma nova eleição, o que se pode ter é uma disputa bastante acirrada entre os dois. Você, Mota, que achou desses resultados? São as pesquisas se aproximando da realidade das ruas. As pesquisas estão se aproximando do Data Povo, do Data Moto, do Data Live e do Data 7 de setembro. As pesquisas estão finalmente se alinhando com a voz que vem das ruas. Porque durante muito tempo nós vimos um paradoxo. As pesquisas colocavam na frente, muito na frente, um candidato que não consegue sair às ruas. Enquanto isso, um outro candidato que atrai multidões em todos os lugares onde vai, ficava num distante segundo lugar. Agora, parece que esse paradoxo está se resolvendo. Agora, independente disso, meu conselho aos eleitores continua o mesmo. Ignorem as pesquisas. Votem pensando nas ideias, nos valores e no passado dos candidatos. Não votem baseado em pesquisas. Votem de acordo com a sua convicção. Diga, Fiuza. Eu só acredito em pesquisa que dá o Lula disparado. Assim, é uma realidade evidente, qualquer outra coisa está mentindo. Só acredito em pesquisa que dá o Lula bem à frente, vencendo antes do primeiro turno, com a testosterona alta e as coxas bem definidas, como a gente já viu aí, né? A pesquisa tem que aferir essas coisas. Porque não é possível. O Bolsonaro, a gente sabe, está escondido aí pelos cantos, né? Não aparece em lugar nenhum, só anda em subterrâneo, aparece ali em auditório, com as plateias meio amestradas e tal. E o Lula não. O Lula, né, é um fenômeno. O Lula, por onde ele vai, uma multidão, né? A gente viu no 7 de setembro, né, milhões de pessoas ali apoiando o Lula nas ruas, né? Botaram um verde e amarelo ali só para dar uma disfarçada. Então a gente vê esse fenômeno do Lula, a gente sabe do passado glorioso do Lula, a gente sabe o bem que o Lula fez ao país e o povo sabe o bem que o Lula fez ao país, né? O povo sentiu no bolso, sentiu na sua dignidade, sentiu nas instituições a maravilha da gestão, do espírito público do Lula da Silva, que prometeu defender a Petrobras, que era do povo, e defendeu mesmo, né? Transformou a Petrobras numa potência. Agora que ela está falida aí, né? Com o Risco Brasil aumentando, aliás, isso tudo acontecendo, Risco Brasil aumentando, tudo descontrolado, né? Então é claro que o Lula só pode estar disparado nessa corrida eleitoral. E eu acredito especialmente nesses institutos, o Datafolha e o IPEC. O IPEC é uma grata surpresa. O IPEC tem a coragem de mostrar a testosterona do Lula mais alta ainda. Isso aí que tem que ser mostrado, é isso que o eleitor está procurando, né? E eu gosto muito também daquelas pesquisas da XP e do Genial, que é Genial, que disseram que o escolhido, o preferido do brasileiro para combater a corrupção é o Lula. Depois de uma pesquisa dessa, eu vou acreditar para sempre nesses belos institutos de pesquisa. Ana. Olha, Vitor, acho que o esporte, ele deixa para você aí uma bagagem de ferramentas para que essa bagagem seja usada aí ao longo da vida, né?
Duas lições que eu puxo dessa bagagem. Uma é jamais subir em salto alto e achar que você é o último biscoito do pacote, como dizem aí nas redes sociais. Nunca. Isso no esporte de alta performance, a queda ela é vertiginosa, a queda é grande. Então, portanto, para quem acredita em pesquisas, acho que o esporte deixa uma boa lição. Mas para quem não acredita, que é o meu caso, exatamente porque o esporte mostra outra lição. O passado, vou repetir a comparação que eu fiz essa semana. O vôlei brasileiro é campeão, é ovacionado em todo mundo, é respeitado em todo mundo. Medalhas olímpicas, dezenas de medalhas olímpicas, mundiais, o vôlei de praia, o vôlei de quadra, pelo passado. E não pela vontade de ser o esporte vitorioso que é, pelo passado. Nós pegamos o passado e olhamos que o esporte, o vôlei, é um dos esportes mais vitoriosos da nossa nação. Os institutos de pesquisa, qual é o passado deles? É um passado nefasto, de erro atrás de erro. Então, para mim, Vitor, eu continuo seguindo essa lição do esporte de esperar as competições para que nós declaremos, sim, o vencedor e aí olhar o passado de quem realmente acertou naquelas apostas. Porque pesquisa boa não é aquela que está ativa há 5 anos e erra há 5 anos. Pesquisa boa é aquela que, mesmo dentro da margem de erro, ela aponta um vencedor de uma maneira coerente e não política ou ativista.